Bom dia a todos os presentes. Eu agradeço a presença de todos. Esse é um tema muito importante, extremamente relevante para a nossa atualidade, onde a instituição do casamento ela é vista de forma leviana. As pessoas não têm mais respeitado essa instituição que foi dada por Deus. E existem muitas coisas que nós precisamos reafirmar biblicamente para que nós possamos voltar ao entendimento primário, a primazia dessa instituição que é tão valiosa para Deus e deve também ser para nós. Então, meu nome é Efraim Ferreira, é a segunda vez que eu sou evocado dentro do projeto Palhinha Teológica, um projeto que é tão importante para nós, justamente para poder trazermos aqui temas relevantes acerca da teologia, da Bíblia, estarmos sempre dialogando, trazendo polêmicas que são importantes para nosso entendimento, tanto quanto estudantes das Sagradas Escrituras, também quanto cristãos. Está me acompanhando ali minha esposa, Andressa Ferreira, a minha cunhada, seu esposo também, um grande amigo, João Meirelles, e estamos gratos por estar aqui pelo pastor Sérgio Barbas, ter nos cedido o espaço para tal. Então, a posição que hoje eu vou defender aqui nesta manhã, peço vossas atenções por alguns minutos, é a posição da indissolubilidade completa e total do casamento, em qualquer tipo de instância, seja ela o adultério, seja ela qualquer outro tipo de possibilidade, diferente da primeira posição que foi defendida aqui pelo irmão Tiago, foi justamente da possibilidade dessa dissolubilidade a partir do momento que se encontrasse, então, uma das partes em adultério, certo? E para começar a falar sobre divórcio e novo casamento, só deixando bem claro quais são os objetivos dessa minha participação aqui nessa manhã. Está um pouco apagado aí para os irmãos verem, ou dá para todo mundo ler tranquilamente? Amém? O primeiro objetivo é expor o tema a partir de uma perspectiva neopuritana. Por que neopuritana? Porque os neopuritanos são justamente aqueles que seguiram a confissão puritana de que a indissolubilidade do casamento era algo real e factível e que não poderia ser negociado. Os que seguiram esse ramo, dentro desse assunto sobre o casamento, são classificados como neopuritanos e concordam também que há a indissolubilidade do casamento em qualquer instância. Segundo objetivo é apresentar os principais argumentos que embasam a posição. Infelizmente, pelo horário que nos é dado, nós nunca vamos esgotar esse tema, é impossível. Eu penso que para que nós esgotássemos esse tema, nós deveríamos passar no mínimo um mês nos encontrando todos os dias para que a gente pudesse esgotar todas as coisas sobre esse assunto. O assunto é largo, não foi esgotado nesse século de discussão e não é o nosso objetivo aqui nesta manhã também esgotá-lo de igual maneira, mas só apresentar quais são os principais argumentos a favor dessa posição. E, segundo o que eu penso, o mais importante objetivo é restaurar o conceito de casamento para a glória de Deus, para que nós possamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. O tema nessa manhã é divórcio e novo casamento. Só que é impossível falar de divórcio e novo casamento sem antes evocar aqui o conceito de casamento. Este, por si só, poderia ser um debate à parte, porque também há no nosso meio a confusão de que quando começa o casamento. Quando é que começa o casamento de fato? O casamento começa, ele só é oficializado a partir de uma cerimônia, ele é oficializado no ato sexual, ele é oficializado quando as duas famílias concordam, quando uma não concorda, então não é oficializado o casamento. Esse também é um tema muito extenso e por si só poderia ser relegado a um outro debate específico só para ele. Mas a Bíblia, ela nos deixa claro, e eu quero que sempre que apareçam as referências, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Infelizmente, preferi não colocar as referências justamente para que não tomasse muito espaço do slide, visto que tem algumas coisas interessantes que nós vamos abordar. A Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número
28 já nos dá uma elucidação sobre isso. Veja o que diz o texto. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E em seguida, o segundo texto em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz dessa maneira: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Segundo alguns autores que li, o capítulo de número 1, versículo de número 28 de Gênesis, daria então a elucidação de que, para Deus, no princípio, o casamento ele não era formatado a partir do momento em que um ato sexual fosse realizado. Mas antes que isso tivesse acontecido, Deus já havia abençoado a união de Adão e Eva. Então, por conta disso, antes do ato sexual, Deus abençoou esta união. Então, para estes escritores, muitos deles puritanos, alguns serão apresentados aqui mais tarde, Deus, a partir do momento que Deus abençoasse uma união, então ali estaria selado um casamento de fato reconhecido perante a autoridade de Deus, e não perante a um ato sexual qualquer. Certo? Continuando aqui, alguns dos puritanos que alegam essa afirmação e da indissolubilidade do casamento também: Thomas Beacon, Thomas Gataker, Richard Baxter, Henry Smith e Matthew Henry. Também existem muitos outros, mas esses são os principais que concordam com a posição da indissolubilidade do casamento em qualquer instância. Como é que os puritanos entendiam o casamento? Existe aqui a frase que eu coloquei aí de Daniel Rogers, ela sintetiza muito bem isso. Como é que era visto na visão deles o casamento? A frase diz assim: o amor conjugal é, por muitas vezes, uma obra secreta de Deus, ligando o coração de uma pessoa a outra, por nenhuma causa conhecida, e assim, quando esse poderoso imã atrai um ao outro, nenhuma outra pergunta precisa ser feita, mas aceita-se que tal homem e tal mulher foram feitos no céu um para o outro, e que Deus mesmo os uniu. Veja bem a última frase: e que Deus mesmo os uniu. Ou seja, corroborando com o que acabou de ser dito. E para os puritanos não é todo o casamento que é proveniente de Deus. Os únicos casamentos que eram reconhecidos por Deus são aqueles ao qual Deus uniu, Deus reconheceu e Deus abençoou. Nós vemos isso de diversas outras maneiras durante a Bíblia, de Deus não deixando com que Israel se relacionasse com 7 povos específicos. Um deles, os Girgazeus, os Jebuseus, os Amorreus e assim por diante. Justamente para que a semente de Israel não fosse contaminada com o pecado que eles praticavam. Para que a semente de Israel permanecesse pura. Então, eles não casavam e não andavam-se em casamento entre outros povos, para que a união não fosse amaldiçoada por Deus. Isso foi o mandamento do próprio Senhor. Então, não é todo casamento que é proveniente do Senhor, que é abençoado pelo Senhor, e segundo os puritanos, esses casamentos não são válidos, digamos assim por dizer. Alguns, dentre eles, dizem que nem casamento é. Isso é uma posição mais extremada, a qual eu prefiro não comentar. Bem, agora que a gente entra efetivamente no tema, eu decidi não me alongar muito na parte histórica, até porque o que eu quero trazer aqui hoje é uma análise morfológica um pouco cansativa, mas necessária para que essa posição seja endossada. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo para trabalhar isso com os irmãos. E para começar a falar de divórcio, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu creio que o irmão Tiago que apresentou aqui, o irmão Rogel que apresentará depois de mim, todos nós estamos de ambos acordo quanto a isso, é que, sobre todas as coisas, Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, deixa isso muito claro. Não é aconselhável, os fariseus, quando foram provar Jesus com a pergunta se era lícito repudiar a sua mulher,
eles, como muito bem observado pelo irmão Tiago, que falou antes de mim, disseram, olha, Moisés mandou, mas Moisés não mandou. Foi uma cláusula de exceção devido à compostura social que existia ali na época. Então não foi uma ordenança de Moisés, não foi uma ordenança de nenhum dos patriarcas, e muito menos uma ordenança de Cristo, de seus apóstolos, e muito menos ainda de Deus. Então, sobre todas as coisas, o Senhor odeia o divórcio. Outra coisa para falar sobre isso. Qual era o objetivo primário de Deus? Lá em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 15, que antecede o versículo de número 16, vai dizer que, olha, o objetivo dele era que a semente de vocês, da semente de vocês saísse uma descendência dele. Que essa descendência fosse santa. Então, esse era o propósito primário do Senhor para o casamento. Por isso, a proibição de estar se relacionando com outros povos. Né? Terceiro, e a gente começa uma extensa análise, digamos assim, sobre o texto base, né? O texto que baseia toda essa nossa discussão. Creio que todos os textos posteriores a esse também são muito importantes, mas esse é o texto base da nossa discussão. Seria justamente Mateus, capítulo 19, versículo de número 9. Vou abrir aqui para poder lê-lo. Mateus, capítulo de número 19, é o capítulo onde Cristo vai elucidar essa questão de uma forma mais extensiva. Onde Jesus aqui, ele vai dar uma resposta efetiva aos fariseus, e não somente a estes, mas a todos aqueles que estavam ali acerca da questão do divórcio. E diz assim, vamos ler do 1 ao 9, diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Sabemos nós que essa pergunta dos fariseus foi feita com base no Deuteronômio, capítulo número 24, onde, ali nos primeiros versículos, você tem a questão de que se um homem se divorciasse de uma mulher e essa mulher casasse com outro homem, e mesmo se essa mulher se divorciasse deste segundo homem, ou por qualquer tipo de motivo de adultério, ela não poderia retornar ao primeiro, e assim consecutivamente. E sob essa base, eles desenvolvem uma pergunta para provar Jesus, não porque eles queriam aprender com ele de fato. Versículo 4 em diante diz assim: Ele respondeu: vocês não leram que no princípio... Aí o que Jesus faz aqui? Ele evoca uma autoridade anterior à lei de Moisés. Ele evoca o Criador. Ele evoca que o que Deus estabeleceu como princípio. Não que a lei de Moisés esteja em desacordo com os princípios do Criador, mas que essa cláusula de exceção mesma não estava no decálogo que Deus deu a Moisés. Né? Ela foi aberta como uma concessão por causa do que estava acontecendo ali. Então Jesus evoca a um antecessor à lei de Moisés, que no caso é o próprio Criador. E diz assim: o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Exatamente o texto que nós lemos anteriormente. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isto aqui não é uma frase no grego, isso aqui não é uma frase facultativa. É imperativo. É uma ordem. Ninguém separa. Versículo de número 8. 7. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. De toda essa perícope, o versículo principal ao qual eu vou me lançar a fazer análise é o versículo de número 9, para que nós possamos entender coisas pontuais e importantes sobre o texto que vão nos guiar
a respeito desta posição da indissolubilidade total e completa do casamento. Análise morfológica. Aqui eu trouxe o texto em grego. Quem é versado em grego vai poder me acompanhar, né? E esse texto é da versão Novo Testamento Graecia, né? De Barbara e Kurt Aland, a edição de Stuttgart. Né? E nós temos aqui, a respeito de cada partícula desse texto, é necessário fazermos algumas considerações. Primeira palavra ali, né? Quem leia entenda, né? Lego. O que ela quer dizer nessa análise formológica? Esse aqui é um verbo indicativo presente e ativo na primeira pessoa do singular, que quer dizer, digo. Né? Aqui está transcrito digo, exatamente como está escrito. A partícula seguinte, de, é uma conjunção coordenativa, que significa porém. Né? A outra partícula, em mim, pronome pessoal dativo, na segunda pessoa do plural. A vós, que é justamente a terceira. O ti, conjunção subordinativa que é o que está posto bem aqui. Os, pronome relativo nominativo masculino do singular, que significa quem. An, partícula verbal que não é traduzível. Apólice, verbo subjuntivo aoristo, bem aqui. Na terceira pessoa do singular, de apólio, que seria divorciar ou se divorciar. Aqui nós temos um artigo definido acusativo feminino singular, né? Ten. Linaica, justamente o que está aqui, ginaica, na verdade, né? Ginaica, substantivo acusativo feminino no singular, né? Que significa mulher ou esposa. Aito ou autor, os dois pronomes estão certos. Pronome genitivo masculino da terceira pessoa do singular. Aqui nós temos me, não dá para vocês verem, mas tem um e também ali. Me, partícula negativa enfática, não. Emi, bem aqui, é uma proposição dativa por. Nós temos porneia, que é um substantivo dativo feminino singular, porneia, que neste caso aqui seria fornicação e não adultério, segundo a edição stuttgartense. Augustus Strong também, em todas as suas edições dos seus dicionários, ele faz muito bem a diferenciação entre a palavra porneia e o outro termo que seria adultério, que nós vamos ver logo mais à frente. A conjunção coordenativa cai, que é o que está bem aqui. Gamesen, que é a próxima palavra. Adjetivo, verbo subjuntivo aoristo ativo da terceira pessoa do singular, de gameo, significa justamente casar. E again, que é o que está bem aqui. Adjetivo indefinido, acusativo feminino singular, de agos, que significa outra. E a última é moihatai, que é o verbo indicativo presente passivo da terceira pessoa do singular, de moihaomai, que seria justamente adulterar, ou aquele que adultera. Uma tradução literal, esse texto significaria: digo, porém, a vós que quem se divorciar da sua mulher sem ser por causa de fornicação e se casar com outra, adultera. Temos algumas orações aqui nessa parte que nós precisamos identificar. A primeira oração seria lego de mim, digo, porém, a vós. A segunda oração seria que quem se divorciar da sua mulher sem ser por fornicação. A terceira oração, e casar com outra. E a última, moihatai, adultera ou adulterar. Fazendo um comentário breve sobre essa estrutura do versículo, nessa primeira oração, digo, porém, a vós, seria o Senhor Jesus Cristo, apresentando, né, ele como sujeito, já que é ele que fala nesse versículo, ele seria o sujeito dessa estrutura. A segunda oração, ela possui um sujeito indeterminado, que é implícito no pronome relativo vós, que seria quem. A mesma coisa acontece com as duas últimas orações, que seria adulterar, né, e casar com outra. Então, o que se conclui aqui é que Jesus está falando de uma verdade universal absoluta. E quem se adulterar, quem se separar, estaria, então, adulterando. Suas palavras aplicam-se a todo e qualquer indivíduo que for enquadrado nesta denúncia feita, sem nenhuma exceção.
Bem, aqui eu quero fazer uma diferenciação agora, ela é muito importante, desses dois termos, porneia e moihatai, ou que seriam as mesmas coisas, né? Só que em sentidos diferentes. Moihatai, como vocês já viram aqui, seria a palavra no grego para adultério. E porneia seria uma palavra no sentido mais geral, que ele pega, o significado dela seria para todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de relação ilícita. Por isso que muitas vezes nós vemos muitas pessoas que têm aí PhD em hermenêutica, são versadas em outras áreas que não sejam as línguas originais, dizerem que porneia significaria adultério. Porque esta palavra ela é usada acima de moihatai para um sentido mais geral de imoralidade sexual. Mas na língua grega nós temos dois termos que definiriam aqui dois pecados diferentes. E existem alguns textos onde esses termos aparecem e eu preciso que vocês analisem juntamente comigo que termos seriam esses. Que textos seriam esses? Primeiro texto que daria apoio para essa explicação, segundo os textos de fornicação, seria Mateus 5,32, onde esse termo aparece, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, aqui no texto original, né, nos textos que nós temos, os mais antigos, aparece moihal ou moihatai, que seria justamente adultério e não porneia. Né? A expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Outro texto onde este mesmo termo aparece, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. Né? O termo aqui é porneia. Né? Aliás, aqui o termo é porneia, viu, irmão? Não é moihatai, não. É porneia aqui e aqui. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. Então, o termo aqui em análise primeiro é porneia, e este mesmo termo aparece nestes dois textos. Outros textos que também é onde aparece esse mesmo termo porneia. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos ou filhos de porneia, os textos em grego. Temos um pai que é Deus. João 8:41. Geralmente se ouve que entre vós imoralidade e imoralidade tal, porneia, tá? Como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, também é um outro texto onde o termo porneia aparece. E o último texto, que eu separei para analisar isso, 1 Coríntios 7:2, mas por causa da porneia, impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Em todos esses textos, esse termo aparece. Agora, fazendo a diferenciação entre porneia e moihatai ou moihal, seria adultério. Existem outros textos que aparece a palavra adultério de uma forma muito específica. Né? Só fazendo um adendo, a palavra porneia aparece cerca de 26 vezes em todo o Novo Testamento. Nas obras do orador ateniense, Demóstenes, esse termo é empregado para se referir ao intercurso sexual ilícito em geral, como eu expliquei anteriormente. Já o termo moireia, moihatai ou moihal, que todos os três em inflexões verbais diferentes significam adultério, né? Ele aparece cerca de 22 vezes em todo o Novo Testamento. Alguns textos onde ele é presente estão aqui. E no mesmo texto que foi usado, né? Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério. Em seguida, a palavra que nós analisamos anteriormente, porneia, mas aqui é moihal, adultério. Né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A palavra também aparece novamente aqui, João 8, 3 e 4. Então, nós temos aqui pecados diferentes. Nós não podemos aplicar a palavra porneia para adultério.
São termos diferentes para pecados totalmente diferentes, segundo esses textos. 1 Coríntios 6, 9 e 10 é o último texto que fala sobre isso, né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis nem impuros, porneia, nem idólatras, nem adúlteros, moichal aqui, nem efeminados, etc, etc. Então, nós temos os dois termos sendo usados para pecados diferentes nesse texto de 1 Coríntios 6. O Catecismo Maior de Westminster, inclusive antes de citá-lo, eu gostaria de citar ipsis literis aqui, uma citação de William Hendrickson. Ele diz isso no comentário do Novo Testamento dele. Ele fala assim: sempre que é possível fazer uma distinção entre moicheia e porneia, a primeira palavra refere-se ao adultério, que é basicamente o relacionamento sexual pecaminoso com alguém que não é o seu parceiro matrimonial. O termo porneia é muito mais amplo em significado e refere-se basicamente a toda a imoralidade sexual. Assim, a imoralidade sexual voluntária envolvendo pessoas solteiras seria porneia e não moicheia. Isso quem diz é William Hendrickson. Simon Kistemaker, comentando uma passagem de Paulo, também justamente essa passagem que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte: ele usa o termo para descrever relações sexuais ilícitas, ou entre uma pessoa casada e outra não casada, ou entre duas pessoas não casadas. Então, ambos esses autores concordam com essa distinção morfológica, de que essas duas palavras refeririam-se a dois pecados diferentes, e não a um único pecado somente. Também, ainda falando sobre o Catecismo Maior de Westminster, deixa eu voltar aqui que eu não li. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz o seguinte: pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências. Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 139, o próprio catecismo define que fornicação e adultério são coisas também diferentes. O editor dessa versão, que foi o Johannes Gerhardus Voss, aquele que o fez, comentando o Catecismo Maior, fazendo um comentário, disse o seguinte, que o resultado da psicologia que enfatiza a autoexpressão predominante em nossos dias tem sido a diminuição geral da oposição aos pecados de fornicação, adultério, divórcios e casamentos em desacordo com a Bíblia. Ele também fazia diferenciação entre esses dois termos. Eu sei que é um pouco cansativo e exaustivo essa parte, mas é necessário para que nessa posição que eu estou defendendo, os irmãos entendam que este termo do versículo 9 de Mateus 19, segundo esta posição, não estaria dando cláusula de exceção para divórcio dentro de um casamento já efetuado. E por que é que isto acontece de fato? Bem, nós temos uma explicação do Dr. David L. Brown. Ele está fazendo uma exposição sobre Mateus capítulo 19, versículo 9, onde ele vai explicar. Essa explicação, apesar de ser recente, digamos assim, do século XVI para cá, não vou dizer que ela é recente, mas ela foi reavivada de fato no século XX, onde o divórcio e o novo casamento ele tomou grandes proporções. Então, a gente tem apoio na patrística, muito antes desse período. Alguns pré-reformadores também tinham essa mesma posição. Mas essa posição foi reavivada, que seria a posição que eu vou ler aqui para vocês agora, a partir do século XX, justamente por causa da intensidade de divórcios que eram efetivados. Vou ler ipsis literis para vocês entenderem. Na sociedade judaica, fornicação, porneia, e adultério, moichal, eram dois pecados diferentes. O adultério era um pecado cometido pela pessoa cujo casamento tinha sido consumado depois do período de noivado. Mas uma pessoa que tivesse relações sexuais com alguma outra pessoa que não o seu noivo, não cometia adultério, mas fornicação. Continuando o que ele escreveu. Divórcio só era permitido para o comportamento sexual impróprio durante o período de noivado.
A melhor ilustração disso é achada em Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19, onde ele cita: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Em caso de você ter quaisquer dúvidas quanto à natureza do pecado que José pensou que Maria tivesse cometido, simplesmente olhe para João 8,41. O pecado suposto era fornicação, não adultério. Foi o próprio Johannes Gerhardus Voss, no Catecismo Maior de Westminster, comentado, citou isso. Então, veja bem, o que é que ele está expondo aqui? Diferente da nossa sociedade ocidental, o noivado acontecia de uma forma diferente na sociedade judaica. Você sabe que o sistema de patriarcado só dava a filha da sua determinada família a um noivo, caso este noivo lhe desse o dote, que seria justamente o pagamento pela sua filha. E quando isso acontecia, geralmente, estou citando aqui algumas obras, dentro desse noivado, o noivo já poderia, de forma antecedendo o contrato matrimonial físico, manter relações sexuais com a sua noiva. Aqui, para citar alguns autores, tem um autor judeu que fala sobre isso, e nós também temos apoio no Ocidente, uma obra de Simon Kierkegaard, que ele vai nesta mesma linha, ele faz a elucidação de tudo o que acontecia, pega apoio em Flávio José, que é mais conhecido, e alguns outros autores que trabalham a história segundo o Talmud e outros tipos de textos que os judeus usam e falam muito bem da sua cultura. Então, naquela época, isso acontecia. Era possível manter relações sexuais antes do contrato último de casamento. Firmava-se o contrato de noivado. Após o pagamento do dote, somente se o noivo tivesse pagado o dote durante o contrato de noivado, ele tinha essa permissão. A permissão não era dada antes disso, e muitos noivos só pagavam o dote no contrato em si do casamento. Existiam 3 momentos dentro do casamento judaico: o contrato de noivado, o contrato de casamento e a festa do casamento, que é uma outra coisa. O contrato do casamento não é a festa em si, mas é um contrato social que era feito diante da sociedade, diante as partes, por contrato, entenda-se, não um documento escrito, mas muitas vezes oral, um contrato social entre as famílias, e após de algum período, então, a festa de casamento seria realizada. Então, neste entendimento que vos trago nesta manhã, o versículo de número 9, Jesus estava dando concessão de divórcio para as pessoas que se encontravam, por exemplo, que nem José e Maria. José descobriu que Maria estava grávida, certo? E o que é que ele pensou? Não, eu não vou difamá-la. Eu vou deixá-la secretamente. Porque naquela época o adultério era punido com a morte. Justamente por isso também a cláusula de exceção foi aberta em Deuteronômio capítulo de número 24. Porque muitas mulheres eram maltratadas, aquelas que caíam em adultério eram apedrejadas. Então a carta de divórcio foi dada justamente para que a mulher, sendo encontrada divorciada, não fosse acusada de adultério e em seguida apedrejada. Ela poderia apresentar a carta: não, estou divorciada, mas eu estou aqui com a carta de adultério, a carta de divórcio, vocês não podem me apedrejar. Isso era a concessão que era dada. Mas Jesus vem e reforça isso colocando as suas próprias palavras. Só que nós temos que entender que esta cláusula de exceção só aparece em Mateus, não aparece em Marcos e não aparece em Lucas. Esta cláusula de exceção foi aberta porque Mateus estava escrevendo para judeus e Jesus entendia muito bem o contexto judaico e que eles davam carta por qualquer motivo. Nós tínhamos a escola de Shammai e de Hillel, que trabalhavam isso muito bem. Uma escola dava concessão somente para casos de adultério e outra dava por qualquer motivo. A mulher queimava o arroz, a mulher destratava o marido, fazia qualquer coisa, ele dava por qualquer motivo. As duas concediam divórcio, mas sob condições diferentes. Mas Jesus vem reforçar, usando esse próprio contexto que eu acabei de ler para vocês explicar,
E esta concessão, ela não era dada para pessoas que já tinham passado do ponto do contrato de casamento já anteriormente estabelecido. Ela era dada para pessoas que estavam no ponto de contrato de noivado. Né? E aí, no texto de João 8,41, onde Jesus está repreendendo, né, os que tinham supostamente crido nele, no versículo 31, depois que ele dá uma prensa nos fariseus, acerca do testemunho que ele dava sobre si mesmo, de ele ser o Filho de Deus, versículo número 41, ele vai dizer, olha, eles vão dizer para Jesus, nós não somos bastardos, nós não somos filhos de porneia, como que acusando Cristo de ter sido filho de uma relação sexual ilícita de Maria durante o período de noivado que ela estava estabelecendo ali com José. Nós temos outros textos para analisar, né? Esta manhã nós temos aqui 1 Coríntios 7, Romanos capítulo número 7. Né? Eu só quero concluir bem rápido aqui para falar sobre a confissão, né? A confissão de Westminster. Não dá para falar de forma muito extensa, mas um dos motivos, na seção 5 do capítulo 24, que a confissão de Westminster vai dizer que deveria-se então considerar a parte, né, que foi deixada, como o irmão Tiago explicou aqui anteriormente, por isso não vou fazer menção novamente, como morta, tinha um contexto para isso. No século XVI e XVII, quando a confissão de Westminster foi elaborada, naquela época o adultério era punido com a morte. E dentre aqueles que estavam redigindo o texto da Westminster, eles tinham delegados, oficiais de justiça, que não iriam concordar com, no caso, de colocar essa cláusula de exceção extrema, e pessoas que estivessem ali encontradas em um segundo casamento, né, seria considerado como adultério continuado, ou adultério em si, seriam mortas pelo Estado. Portanto, existe um contexto por trás disso, né? Arthur Herman, né, que sobre a reforma da Escócia, ele fala o seguinte: na linha do calvinismo, a Igreja Presbiteriana pretende erradicar a influência da Igreja Católica na Escócia. Recusa a idolatria de santos, relíquias e de figuras ornamentais. Acabou com determinadas formas de divertimento coletivo, tais como o carnaval e as celebrações de maio. É imposta uma estrita proibição do trabalho aos domingos, quase tão rigorosa como a dos judeus ortodoxos do Shabat. Pessoas podiam ser presas por depenar uma galinha no domingo. Os jogos de cartas foram banidos. A Igreja Presbiteriana Escocesa professa o comportamento purista ou puritano de todos segundo a moral cristã e seus valores. Fornicação é punida severamente, mesmo com exílio, e adultério é punido com a morte. É um pouco o que acontecia naquele contexto, né? E o próprio artigo onde eu estou baseando esse estudo, ele vai fazer um comentário sobre o que Rhodes fala, né, nessa confissão comentada aqui de Westminster. Ele mesmo se omite quanto à questão do segundo casamento, falando só sobre a questão do divórcio, né? Ele comentando 1 Coríntios 7, 39, e é a mesma alusão que Paulo faz em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, dizendo que a mulher está ligada ao seu marido enquanto vive, e depois que vive ela está desligada dessa lei, dessa subjugação. Ele vai dizer o seguinte: o problema com isto é que 1 Coríntios 7, 39 não está se referindo a uma morte fictícia, virtual, que é justamente o que muitos interpretam a confissão de Westminster sendo, né? Você vai considerá-la como morta, mesmo ela estando viva. Mas o próprio Rhodes, que comenta a confissão, não concordava com isso, né? Um faz de conta irreal. O apóstolo não diz, mas se ela ou alguém mais decidir considerar seu marido morto, ele está livre para casar-se com quem quiser. A morte de 1 Coríntios 7,39, a qual é a única que dissolve o laço do casamento, de forma que a pessoa casada pode se casar com outra, é uma morte real e física, morte que quebra todos os laços terrenos, morte que coloca o corpo, que de outra forma deveria estar na cama com sua esposa, do homem na sepultura. Então, ele concordava que a interpretação da confissão nesse sentido não é uma interpretação fictícia ou virtual, mas uma interpretação literal, né? Ele mesmo também dizia que concordava, né, subscrevia totalmente, dizia que era a confissão mais bíblica que existe, né, na época dele existe isso, mas não concordava com esse tipo de interpretação. Não é que ele não concordava com a confissão, mas com a interpretação indevida para ele fazer desse texto de forma bem específica.
Bem, irmãos, devido a terminar o tempo, né, eu vou deixar com que outras perguntas sejam feitas sobre outros textos na segunda fase e eu lhes agradeço pela atenção dada até aqui. Deus abençoe.